o Reino de Roma, um estado monárquico anterior ao Senatus Populusque Romanus, o Império, o Senado com poderes plenos, tudo isso tem que ter alguma origem, não é? E esta é a origem. O Reino de Roma, o viúvo de Lucrécia e o parente de Lucrécia foram ao Senado e convocaram uma reunião. Exigiram explicações e providências do Senado, que viu agora que era a hora dele. Ele viu que o rei tinha dado a brecha que tanto esperavam, e o que eles fizeram? Expulsaram Tarquínio do trono, que morreu em 495. O Senado, no ano de 509 a.C., decidiu abolir a monarquia, transformando Roma no Senatus Populusque Romanus, elegendo Lúcio Júnior Bruto e Lúcio Tarquínio Colatino, que era o viúvo de Lucrécia, como seus primeiros cônsules. O que foi essa República Romana? Foi um estado republicano, fundado após a queda daquele rei Tarquínio Soberbo, que instituiu um complexo aparato constitucional ao longo dos anos, obviamente, e que tinha uma autonomia muito maior do povo em relação a essas estruturas de poder do que no reino anterior, ou seja, havia um poder muito maior na mão do povo em geral do que no modelo anterior, no caso a monarquia. Já que agora, como a gente viu, o primeiro triunvirato se formou entre Crasso, Pompeu e César. O acordo foi próspero até que Crasso morreu e Pompeu resolve basicamente virar rival de César. O Senado pede que César abandone o comando das legiões para que ele permanecesse cônsul. Oferta: vamos lá, você me dá suas tropas e você fica cônsul. Fechado? César diz não e cruza o Rubicão, como nós já vimos. Ele invade a Itália, Pompeu e o Senado fogem de medo para a Grécia. Em 46, após Pompeu morrer no Egito e a derrota dos seus aliados em várias batalhas, César consolida seu poder em Roma, vira ditador perpétuo, mas é assassinado em 44 a.C., como nós vimos. Só que então novas disputas políticas vão se iniciar após esse assassinato. Surgem então os liberatores, como já disse, que foram os assassinos de César, e os cesarianos, que eram os apoiadores de César. Otaviano, Marco Antônio e Lépido formam o segundo triunvirato, dessa vez jurídico, para deter esses assassinos. Os assassinos são derrotados na Batalha de Filipos em 42. Com os assassinos derrotados, os triunviros vão começar a lutar entre si. Marco Antônio e Lépido contra Otaviano. Essa guerra vai ter uma pequena pausa, porque eles vão se focar em saquear outras regiões e expandir Roma antes de voltarem a brigar por ela. No final, Otaviano, depois de muitas vitórias, diz: pô, já tô muito poderoso, fora de Roma, agora eu tenho que arrumar minha casa. Ou seja, ele volta para Roma e decide consolidar sua força na Itália, iniciando uma campanha contra Marco Antônio, alegando que o relacionamento de Marco Antônio com Cleópatra era prejudicial para interesses romanos. Em 32 a.C., as cidades da Itália juram lealdade a Otaviano e imploram por uma guerra contra Marco Antônio. A campanha então vai se iniciar e Marco Antônio perde na decisiva Batalha de Ácio em 31 a.C. e acaba se suicidando em Alexandria com Cleópatra. Então, no ano de 29 a.C., Otaviano volta para Roma com muito prestígio e é proclamado Augusto, termo que ele vai usar agora como se fosse seu nome. Então, Otaviano agora não é mais Otaviano, e sim Augusto, o Príncipes, que é primeiro cidadão. Em 27 a.C., a data que eu escolhi como fim da República Romana, dentre aquelas três, ele vai devolver os poderes legionários e provinciais ao Senado, que em troca lhe dá o título de Império Vitalício, ou seja, Imperador Vitalício, com direito ao controle de todas as legiões romanas e outros poderes. Em outras palavras, o Senado devolve para ele tudo que ele tinha devolvido para o Senado. E ele vira o Imperador de Roma. Bom dia, boa tarde, boa noite, caros espectadores. Vocês estão no canal No Rumo da História e hoje nós vamos finalmente falar dele, do grandíssimo, do conhecidíssimo, do famosíssimo Império Romano.
Mas antes de entrarmos nisso, eu preciso trabalhar alguns pontos com vocês. Primeiramente, a forma como eu vou trabalhar este assunto. Eu vou dividir este vídeo em duas partes. A primeira delas, eu irei abordar o que nós conhecemos como Império Romano do Ocidente, não é? Ou seja, de 27 a.C., lá com Otaviano, aquele negócio lá da Guerra Civil Romana, etc. Até o ponto que nós temos a renúncia do último imperador romano do Ocidente em 476 d.C. Primeira parte do vídeo que eu tratarei neste vídeo aqui agora. Depois eu vou tratar do Império Romano do Oriente, a partir da partição, da divisão definitiva, né, do Império Romano em Ocidente e Oriente, 395 por aí, até o final do Império Romano do Oriente, ou Império Bizantino, que foi em 1453, que também findou o período que conhecemos como Idade Média ou Medievo. Beleza? Então, como vocês já viram, né, no breve resumo que eu forneci para vocês, o Império Romano é um estado sucessor da República e que vai durar até a queda de Constantinopla pelas tropas otomanas em 1453, que vai acabar com o que nós conhecemos como Medievo ou Idade Média. No breve resumo que eu forneci para vocês, nós descobrimos que o Império Romano tem como seus antecedentes um período de expansionismo muito grande que vem desde o século III a.C. Na Era da República, muitas agitações políticas acabaram levando César a conseguir se sobressair de seus companheiros senadores, políticos, militares e se declara ditador perpétuo em 44 a.C. Ele acaba sendo assassinado posteriormente. Então, como resultado dessa insatisfação, nós temos a formação de um segundo triunvirato, que vai ser a formação de uma aliança tríplice entre Marco Antônio, Otaviano, sobrinho, neto e herdeiro de César, e Lépido, que vão combater os assassinos de César, travando uma guerra civil. Eles vencem, mas só que essa disputa entre Marco Antônio e Otaviano acaba se iniciando. Assim como no primeiro triunvirato, em que nós temos Pompeu e César, que brigam entre si depois de conseguirem seus objetivos, nós temos agora Marco Antônio e Otaviano que brigam entre si depois de conseguirem seus objetivos, que era destruir os assassinos de César. Após isso, Otaviano derrota Marco Antônio e Cleópatra na Batalha de Ácio, com os dois se suicidando logo depois. Otaviano volta em Roma e é proclamado Augusto, que é um termo para exaltado. E basicamente isso é o que eu acabei de falar há 3 minutos atrás, né? Neste resumo que eu forneci para vocês. Mas eu preciso que isso esteja muito claro na cabeça de vocês. É muito importante que vocês entendam esses pontos que eu abordei, né? No breve resumo que vocês provavelmente, e eu espero que tenham visto, antes de chegarmos nessa parte. Agora que nós finalmente abordamos as origens e o que vem antes, etc., nós vamos então entrar na história mesmo. Nós temos então alguns períodos que nós podemos dividir o Império Romano. O primeiro deles é o Alto Império Romano, de 27 a.C. até 235 d.C. Dentro deste alto Império Romano, nós temos outra subdivisão que nós podemos chamar de Principado, que é a forma de governo que será adotada, que vai de 27 a.C. até 284 d.C. Não, vocês não ouviram errado. Nós temos um período, e dentro desse período nós temos uma forma de governo, que é o Principado. Esse Principado vai durar uns 49 anos aí, depois do fim do que nós chamamos de Alto Império Romano. E esse Principado tem início a partir do momento em que Otaviano vai virar Augusto e Princeps de Roma. Por isso, Principado. Ele inicia um período de uma prosperidade e reformas absurdas na história de Roma. E essas reformas e essa prosperidade vem junto de uma estabilidade social e um progresso econômico e militar fora de série. Por isso, ele tem as funções que serão futuramente atribuídas ao imperador de fato. O status de Roma nesse período vai ser chamado daquela famosa Pax Romana, que quer dizer que é uma coisa, a paz estava tão absurda, era uma estabilidade tão absurda,
que eles puderam dizer que eles ficaram por 200 anos nesse estado, que nós chamamos de Alto Império Romano ou Pax Romana, e que vai durar por 200 anos. Após todas essas reformas, Augusto vai implementar a sucessão dinástica lá quando está no final da vida, criando o que chamamos de dinastia Júlio-Claudiana. Então, a partir desse momento, de 27 a.C. a 68 d.C., nós temos a dinastia Júlio-Claudiana. Uma outra coisa que eu também tenho que falar com vocês. Não, eu não vou falar de cada um dos imperadores do Império Romano, porque são muitos. Mais de 100, se eu lembro aqui, de cabeça, mais de 100. E muitos deles são completamente dispensáveis, tipo na crise do terceiro século, em que nós tivemos uma infinidade de pessoas que se disseram ser imperadores, completamente esquecíveis, até que finalmente chega uma pessoa lá, por exemplo, Constantino, e pum, acabou a crise. Depois mais uns 20 desconhecidos, aí chega, pum, Teodósio, entende? Vocês têm na sua cabeça alguns imperadores, né? Tipo Nero, o Augusto, o Marco Antônio, Cômodo e muitos outros imperadores que eu imagino que você tem aí já na sua cabeça. Eles são muito importantes, obviamente, que eu vou falar um pouquinho mais deles, mas eu vou dar uma passada rápida, até porque senão eu vou me desviar muito do assunto. E por isso eu vou falar da dinastia em geral a que eles pertenciam. Para não ter que ficar, sabe, falando, imperador tal, com nome tal, governou de tal até tal e fez tal coisa em tal ano. Então é mais fácil falar dinastia tal, do ano tal até ano tal, que fez tal coisa, ao invés de falar o imperadores um por um. Só esse pequeno esclarecimento, né, para que vocês não pensem que eu estou pulando coisas, né. Mas enfim, voltando, após esse parênteses, continuando, a dinastia Júlio-Claudiana durou de 27 a.C. até 68 d.C. e foi a primeira dinastia imperial romana. Foi fundada por Augusto e não era necessariamente uma dinastia sanguínea. Ela tinha basicamente as figuras mais conhecidas da antiguidade que você tem na sua cabeça. Tibério César, por exemplo, né? Que sucedeu Augusto, que reinou de 14 até 37 d.C., que foi o filho adotivo de Augusto, é um exemplo desses. E esse Tibério fez um excelente reinado no início, conseguiu manter a estabilidade política, mas perto do fim do reinado ele ficou impopular e recorreu à ditadura para conseguir terminar seu reinado em segurança. Ao morrer, ele nomeia outra figura que você conhece com certeza, Calígula, como seu sucessor. Calígula, que reinou de 37 até 41 d.C., ficou conhecido por sua insanidade durante seu reinado. Após 4 anos, ele foi assassinado, com Cláudio, mais uma figura que eu imagino que você conheça, assumindo. Perceba que muitos desses nomes devem ser familiares para você. Exatamente por isso que é realmente a dinastia mais famosa do Império Romano, a dinastia Júlio-Claudiana. Você basicamente conhece todos eles, porque nós temos então aí Augusto, depois Tibério. Pequena curiosidade, a crucificação de Jesus ocorreu no reinado de Tibério. Depois nós temos Calígula, depois nós temos Cláudio e aí depois nós vamos ter Nero. Então perceba que a dinastia Júlio-Claudiana é a dinastia mais conhecida que você vai ter mesmo. Então Cláudio deu continuidade aos planos de Augusto para Roma, não teve muito destaque, morreu em 54 d.C., sendo sucedido por Nero, que foi o último imperador, né, que você conhece também. Nero, que reinou de 54 a 68 d.C., ficou conhecido pela luxuosidade em que vivia, pelo incêndio de Roma, pela perseguição aos cristãos e também pelo suicídio dele. Mas só que, então, Nero se suicida, então ele obviamente não disse, eu quero que essa pessoa fique no meu lugar. E mesmo que ele dissesse, ele estava em uma popularidade tão baixa, em um descrédito tão baixo, em um descrédito tão alto, na verdade, né, com a população romana, com o Senado, com as instituições romanas, que não iam levar em consideração o que ele queria. Então nós temos, após o seu suicídio, o que nós chamamos de Ano de 3 imperadores, porque nós temos 3, Galba, Otão e Vespasiano, viu, mais uma vez, nomes, 3 pessoas que você com certeza não conhece e não precisa conhecer, só precisa saber que foram 3 pessoas que se sucederam em um ano. Essa crise vai acabar em 69, quando nós temos Vespasiano, que você
não deve conhecer muito bem, mas o nome não deve ser familiar. Quando o terceiro imperador assume, ele funda a dinastia Flaviana e consegue finalmente ter um pouco de estabilidade no poder. Ele funda essa dinastia Flaviana, que dura de 69 a 96 depois de Cristo. Além de Vespasiano, nós temos Tito e Domiciano como seus representantes. Eles são famosos pela destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo e também pela erupção do Vesúvio e subsequente destruição de Pompeia e Herculano, não é? E também pela construção do Coliseu de Roma. Essa dinastia acabou com o assassinato de Domiciano em 18 de setembro de 96 e foi sucedida pela dinastia Antonina ou Nerva Antonina, não é? E essa dinastia durou de 96 até 192 depois de Cristo, um pouco mais longeva, não é? Ela foi formada pelos imperadores Nerva, 96 a 98 depois de Cristo, Trajano, de 98 a 117, Adriano, de 117 a 138, Antônio Pio, de 138 a 161, Marco Aurélio, de 161 a 180, Lúcio Vero, de 161 a 169 e Cômodo, de 177 a 181. Houve uma paz e prosperidade nesse período na história romana que não foi lá aquela coisa anteriormente, não é? Não era aquela coisa toda que tinha no período de Augusto, na dinastia Júlio-Claudiana. Já dava para ver uns sinais aí de possível desgaste do Império Romano, mas ainda estava firme e forte, ainda estava com o gráfico subindo, só que agora estava dando estabilizada, sabe? Você sabe aquela parábola de equação de segundo grau? E lá vem eu falando de matemática. Sabe aquela parábola de segundo grau que está subindo, depois cai? É basicamente isso. Nós estamos no ponto agora em que estamos no auge, no ponto em que se estabiliza. A partir de agora é só descida. Mas ainda estamos na parte estável, né? Mas já dá pra ver uma certa canseira do modelo romano de governo. Mas enfim, continuando, teve paz e prosperidade nesse período, o que importa. E nós tivemos o que nós chamamos de 5 bons imperadores, que foram Nerva, Trajano, Adriano, Antônio Pio e Marco Aurélio, que foram os mais bem-sucedidos e populares imperadores romanos em décadas deste modelo de governo. A dinastia se encerrou com o assassinato de Cômodo. Por quê? Como ele morreu? Ah, foi um imperador muito ruim? Não. Pode ter sido um imperador muito ruim, enfim, né? Mas a morte dele não foi porque ele foi ruim, assim. Foi no sentido de que ele foi o único imperador romano que tinha um sonho absurdo. Ele queria ser um gladiador no Coliseu de Roma. O que aconteceu então? Ele lutou, venceu e morreu lá dentro. Por isso, acaba a Pax Romana junto com ele. Se não me engano, no filme Gladiador ele aparece lá, né? No filme Gladiador eu acho que ele é aquele imperador, se eu não estou errado. Me perdoe se eu estou errado, mas pelo que eu me lembro, é Cômodo também o nome daquele imperador, né? Do filme Gladiador, que tem o... que chega lá, né? Aquele cara, aquele outro ator famoso, que é o Joaquim Fênix que faz ele, né? Mas enfim, o que importa é que Cômodo foi o único imperador romano a lutar dentro do Coliseu e a querer mesmo isso. Porque Coliseu era uma área pra, sei lá, escravos mais assim, mais parrudos, ou prisioneiros de guerra, entretenimento pras massas. Não era um lugar em que o imperador gostaria de estar, especialmente porque havia um risco da vida dele mesmo muito grande. Nós temos que lembrar que é por culpa do imperador que eles estão lá dentro. O imperador que mandou eles lá pra dentro, deu aval, etc. Então isso já dá um peso muito grande. O cara já tá com sangue nos olhos pra cima de você, e você ainda quer entrar lá e lutar. Então então não admiro que Cômodo morreu como gladiador. Mas enfim, era o sonho dele. Após o assassinato dele, os pretorianos, a guarda protetora do imperador, assumem o poder até o estabelecimento da última grande dinastia do Alto Império Romano, que é a dinastia Severa. Essa dinastia foi a última, não é? Desse período que nós chamamos de Alto Império Romano. Foi integrada pelos imperadores Septímio Severo, Caracalla, os nomes já estão ficando, esquisitos. Heliogábalo e Alexandre Severo.
não teve muito destaque, basicamente. Você já percebeu que agora já começou. A parábola, nós chegamos no auge, agora já começou a descer. Uma pequena dica, quanto mais esquisito for o nome, você já sabe que a crise já tá chegando, mas... Porque você já vê que começa com Septime Severo, vai pra Caracalla, Hélio Gábalo e termina com Alexandre Severo, você já imagina que realmente é uma dinastia que vai ser lembrada. E com o fim dessa dinastia, nós chegamos no Baixo Império Romano, que vai durar de 284 a 476 d.C. Então, nós chegamos no final do século II, início do século III, e o que acontece? BUM! Uma crise, a crise do terceiro século, que vai marcar o fim do Alto Império Romano, da Pax Romana, o fim do Principado, e o início do Baixo Império Romano e do modelo que nós conhecemos como Dominato, que é basicamente um absolutismo monárquico primitivo. Essa crise desestabilizou o sistema político e econômico romano, deixando Roma extremamente vulnerável a invasões bárbaras. Esse momento de crise denunciou a iminência da queda do Império Romano, mas ainda assim ele ainda estava se agarrando, já estava nas cordas, né? mas ainda estava se segurando. Não existem muitos imperadores minimamente reconhecidos nesse período, mas a gente pode citar o Diocleciano, né? O primeiro deles, que foi de 284 a 305, que foi o fundador do modelo de Tretarquia e do Dominato, e Constantino, 306 a 337, que foi o imperador que promulgou o Edito de Milão, que teoricamente se converteu ao cristianismo, que tolerou o cristianismo dentro dos limites romanos, etc, 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 etc. Mas o que importa é que nós temos esse modelo de Tretarquia e de Dominato. E você já vê que a crise está chegando, porque a Tretarquia nada mais é do que o imperador romano dizer: eu não consigo governar isso tudo sozinho. Meu Deus do céu, o pessoal tá se revoltando, tá todo mundo vindo pra cima de mim aqui. Eu não tô conseguindo segurar esse poder nas minhas mãos, então vou governar, então vou delegar tarefas para 4 pessoas que vão ficar sobre 4 regiões do Império Romano. Mas eu não quero que esse troço se divida, então eu quero apenas delegar tarefas. Ele delega para 4 pessoas por região do Império Romano que prestam contas a ele, ao imperador. Só que então, após muitas crises menores entre muitas aspas, mas quando digo menores não são dignas de ficar citando aqui, e tentativas de manter o Império unificado, Teodósio, 378 a 395 depois de Cristo, que foi responsável por decretar o cristianismo como religião oficial do Império Romano, morre. E isso divide o Império Romano definitivamente em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente, que nós conhecemos como Império Bizantino. Então, uma pequena coisinha também, um pequeno parênteses. Muitas pessoas têm essa tendência a confundir essas coisas. Constantino não oficializou o cristianismo, ele tolerou o cristianismo. Em outras palavras, ele fez do cristianismo uma entre várias religiões possíveis dentro do Império Romano. Teodósio faz, se não me engano, em 381, o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Ou seja, acabou tudo, acabou as outras religiões, agora todo mundo aqui dentro é cristão e só. Entende? Constantino disse, não, você pode ser cristão e etc, e pode ser pagão, enfim. Teodósio não, ele baniu o resto e deixou apenas o cristianismo. E após essa divisão no Império Romano, outro parênteses deve ser feito. O Império Romano do Ocidente, ele tem uma influência latina e a capital dele é Roma. Enquanto o Império Romano do Oriente, ou Bizantino, vai ter uma influência mais grega e com capital em Constantinopla. Então, por isso que você nota essa questão de que você já vai ter uma diferença na linguagem entre os dois impérios. É tipo Brasil e Cisplatina, o Império do Brasil e Cisplatina. Fazia parte, mas era uma coisa muito assim, tipo... não encaixava direito, tinha uma diferença muito grande. E essa é a questão entre o Império Romano do Ocidente e o Império Bizantino. Estavam juntos até 395, mas era uma coisa assim, tipo... O Império Bizantino, quando fazia parte do Império Romano como um todo, ele destoava muito, falava mais grego do que latino. A arquitetura, o jeito das pessoas no Império Romano do Oriente era muito diferente do jeito das pessoas em Roma. O pessoal de Constantinopla é muito diferente de Roma.
Então não digam que é a mesma coisa, porque não é. É uma diferença gritante em certos aspectos, como língua, costumes, arquitetura e etc, 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 que não vou ficar citando aqui porque o tempo é curto, o tempo urge, então vamos continuar. Por fim, após muitas tentativas, o Império Romano tentou mesmo, eles tentaram muito, tentaram com força continuar. Mas então, no início do século V, Roma já estava muito destruída, já estava no ponto baixo, dependente dos bárbaros e dos povos germânicos, com lideranças fracas, que você nem vai lembrar o nome. Quero ver você me citar o nome de alguém desse período. E que você realmente sabe E se você souber me dizer, parabéns, amigo, você deve ser um dos únicos. Porque é muito difícil alguém lembrar o nome de pelo menos um imperador deste período do século V, porque realmente é um período esquecível da história romana. E que só é lembrado por ser esquecível, basicamente. Então, Roma estava muito destruída, estava muito mal, e a coisa estava feia. Mas não pense que a queda do Império Romano foi uma coisa assim, tipo, depois de 503 anos, Rômulo Augusto, não é? Ele vai lá e é deposto por Odoacro, um líder germânico lá, e acaba um Império Ocidental Romano. Aí, nossa, que isso, eu não esperava por isso. Não, meu amigo, não é assim. O Império Romano já estava com data de validade, já tinha passado da data de validade até em certos aspectos. Mas não foi uma surpresa quando ele caiu. Foi uma morte natural, todo mundo já esperava, todo mundo já sabia. Não foi aquela coisa tipo, acabou o Império. Ninguém soube. Todo mundo no dia seguinte, o que houve? O Imperador foi embora? O que aconteceu? Agora a gente é o quê? Não. Foi, que pena, o Imperador foi, mas já tava na hora, hein? Já foi tarde, a gente já tinha bárbaro aqui até não poder mais, já tava óbvio que esse negócio ia acabar, entende? Não foi uma surpresa na época e muito menos hoje o Império Romano ter caído. Assim como todo estado, ele teve seu auge, teve seu início, teve seu auge, teve seu período de estabilidade, depois veio uma crise atrás da outra, depois, acabou. E foi até digamos assim, uma queda bem mais honrosa em certos sentidos do que muitos estados que foram depois, tipo Sacro Império Germânico Romano. Não, Napoleão foi e dissolveu. Reino da Itália, o cara renunciou em desgraça porque apoiou Mussolini. Império Alemão foi dissolvido porque o imperador fugiu pela fronteira porque perderam a Primeira Guerra Mundial. E muitos outros exemplos, né, que basicamente saiu em completa desgraça o imperador, ou ainda foi deposto. Nesse caso, foi deposto, mas todo mundo já sabia o que ia acontecer. Enfim, o que importa é que, depois de 503 anos, desde sua fundação, o último imperador romano do Ocidente, que conhecemos como Rômulo Augusto, ou Augusto, foi deposto por Odoacro, pondo fim à parte ocidental do Império Romano. A partir daí nós vamos ter apenas o Império Bizantino, que vai durar lá até 1453, mas isso é o tema da parte 2. Obrigado pela audiência, espero você no próximo vídeo. Valeu, obrigado, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, se quiser comentar que eu tento responder se tiver uma dúvida. Valeu, falou, tchau.